Você faz avaliação física na sua academia? Alguém faz avaliação física para você? Você tem ideia, talvez, do que você vai encontrar de resultado? E se esse resultado é próximo do real e esperado? Você já teve a sensação que você fez alguma avaliação física e essa avaliação física não foi o que você achava que ela deveria ser? Mas levando em consideração que você fez tudo certinho, né? Você tava fazendo dieta certinho, treinando bem, mas aquele valor de percentual de gordura ou massa magra tava meio estranho. Já aconteceu isso com você? E se eu disser que tem um tipo de avaliação física considerado menos acurácia, que tem uma acurácia menor ou que tem uma fidedignidade menor, ou seja menos próximo ao esperado e natural? Bom, essa história eu vou contar para você depois da vinheta. Mas fica aí, tá? Vem, vinheta! Qual é o método de avaliação de percentual de gordura, o método de avaliação da composição corporal que você tem que ficar com o pé atrás? Bom, segundo alguns estudos, a bioimpedância não é um método tão preciso. Alguns estudos sugerem que ela superestima muito tanto a quantidade de massa magra, quanto também a quantidade de gordura do seu corpo. E aí, se nós formos analisar especialmente a motivação, ou especialmente a vontade de se manter, tanto protocolo dietético quanto treino, por algumas pessoas que muitas vezes sentem a necessidade de ver resultados para continuar motivadas, isso talvez pode ser um fator muito negativo nessa vertente, nessa empreitada rumo aos objetivos de emagrecimento e ganho de massa muscular. Segundo alguns estudos, a bioimpedância pode superestimar em até 40% a massa magra e até mesmo em 20 a 30% a quantidade de gordura. Ou seja, você tem um valor de massa magra e, segundo o resultado da bioimpedância, parece que você tem muito mais, né? E percentual de gordura também, parece que tem muito mais. E aí fica aquela questão, né? Poxa, Santiago, mas se a bioimpedância ela tem esse erro tão grande, qual talvez poderia ser uma proposta de avaliação da composição corporal que justificaria eu tentar avaliar? Bom, o método de dobra cutânea, ele pode ser bem interessante, mas também depende tanto do avaliador, mas depende também de qual protocolo você utiliza. Por quê? Porque nesse tipo de abordagem, você tem locais específicos do seu corpo no qual aquela maquininha de prender a pele em algumas partes específicas do corpo, vai medir mais ou menos o quanto há de deformação naquele aparelho, né, que a gente chama de plicômetro, que no caso nós vamos estar utilizando para jogar numa fórmula matemática, e essa fórmula que foi gerada a partir de alguns estudos científicos vai nos dar mais ou menos qual é o percentual de gordura que você tem no seu corpo a partir desse somatório. Só que hoje, alguns estudos estão sugerindo que é melhor quando você compara você com você mesmo, utilizar o que a gente chama de somatório de dobras, sem jogar em fórmula. Ou seja, você pode pegar em 8 porções específicas do seu corpo,
tríceps, abdominal, subescapular, ah, ou então suprailíaca, você pode pegar essa quantidade de valor matemático em cada parte do seu corpo houve essa apreensão da dobra, esse valor matemático, e somar todos esses valores, e a partir desse valor somado, você tem mais ou menos um percentual de gordura estabelecido para aquele somatório. E isso é muito interessante. Até mesmo porque você está comparando você com você mesmo. Então já é o primeiro ponto importante, porque se você emagrece, você não tem um emagrecimento pormenorizado numa parte específica do seu corpo. Não. O teu corpo, ele emagrece como um todo. Não existe queima de gordura localizada. Então, de uma maneira geral, esse somatório ou a redução desse somatório pode ser um fator bem interessante que mostra o quanto você está progredindo ou não em relação ao que você está realizando, seja dieta, seja treino ou ambos. E isso, de uma maneira prática e geral, se mostra bem legal e eficiente nesse processo. Mas, de um ponto de vista prático, a melhor maneira de você avaliar a tua evolução é em relação às roupas, em relação à foto no espelho, que a gente chama de análise qualitativa de silhueta. Então, é muito válido quando você entende o que acontece no seu corpo, ou até mesmo o grau de retenção que você tem. Natural, quando você come um pouco mais de carbo, ou talvez quando você está mulher, no seu ciclo menstrual, que você fica um pouquinho mais inchada, conhecer o teu corpo e essas variações e o quanto isso pode estar influenciando no seu ânimo, no seu nível de treinabilidade, né? Ou seja, o quanto você consegue treinar naquele dia, até mesmo porque se você está um pouco mais inchado, porque você aumentou um pouquinho o consumo de carboidrato, você provavelmente vai render muito mais no seu treino. Então, paralelamente, você não precisa ficar preocupado de ter ficado um pouquinho inchado, né? A gente sabe que há uma variação do músculo cheio de carboidrato de até 2 quilos na balança, porque a gente precisa de 3 gramas de água para colocar 1 grama de glicose dentro do músculo. Então, isso aumenta um pouco a retenção. Isso é ruim? De jeito nenhum. Por quê? Porque está dentro do músculo. E isso pode refletir que você está com uma dieta com um pouquinho mais de carbo ou um pouquinho menos de carbo. E o carbo não engorda. O carbo ele é muito importante para gerar energia. Você pode ter, em média, até dentro do teu músculo, cerca de 350 a 400 gramas de carboidrato como reserva. No teu fígado, você pode ter de 80 a 100 gramas. Então, só de carboidrato em reserva no músculo, a gente já tem uma boa quantidade considerável. Então, conhecer todos esses fatores faz com que a gente tenha possibilidades, desculpa, de melhorar o nosso treinamento, melhorar o controle em função da recuperação e não se preocupar tanto com essa retenção ou achar que isso você está engordando ou não está conseguindo emagrecer. Então é uma maneira bem legal de se olhar no espelho, analisar as roupas que estão mais frouxas ou o teu rendimento no treino para ter uma ideia do quanto você está progredindo sem ficar com medo ou vulnerável ao resultado, especialmente da bioimpedância, que tem mais chances de estar errado do que certo. Então, fica a dica. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, escreva nos comentários o que você achou dessa informação, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações, inscreva no canal e não perca nenhum episódio, porque a gente se vê sempre aqui e eu espero que novamente eu possa encontrá-lo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.